Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Felipe Campos, eu sou o mediador hoje da conversa do nosso encontro em Liege. E que a gente faz esses encontros, na verdade, lá na UERJ. E por conta de toda essa questão da pandemia, enfim, a gente está fazendo lá no. Aqui, tá fazendo aqui as lives aqui, né? Esperar aqui, chamar o Marcelo. Assim que o Marcelo entrar, a gente começa. E aí eu estava falando, né? Então o Enlige é esse grupo de pesquisa lá da UERJ. A professora responsável é a professora Regina Micheli. E a gente sempre está, todas as quartas, a gente está conversando com um ilustrador, um escritor, pode ser gente do nosso próprio grupo ou também convidados. E hoje vai ser o Marcelo. Só esperando ele entrar. Enfim, Marcelo, ele é um ilustrador super assim, premiado, tem vários prêmios, não apenas no Brasil, mas também em vários lugares do mundo. Ele tem livros altamente recomendados, fez várias exposições também. Oi, gente, todo mundo entrando aí. E aí que eu tô com a minha colinha, né? Porque é muita coisa. Pesquisar a vida do Marcelo realmente deu um trabalho, porque ele tem muita coisa bacana aí na estrada, aí a produção dele. E como eu falei, né? Tem aqui, ele tem altamente recomendado veio em 2001 para categoria criança, depois 2019 na categoria imagem, e foi finalista em 2016 no Prêmios Mais Belos Livros Alemães. Peraí. Convidar o Marcelo. Marcelo, dá um. Opa. Não, peraí. Probleminhas técnicos, claro, né? Porque. Então, Marcelo, já que você entrou aí, me chama para eu te aceitar aqui na nossa conversa. Enquanto o Marcelo aí consegue. Opa, acho que agora vai. Então, eu tô aguardando aí o Marcelo. E ele também é autor da ELIGE, que é a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Aí, participou de várias exposições também com a gente. Ei, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, eu vou inverter aqui. Isso. Senão metade das Mas, pessoas vão olhar assim, outras vão. isso. Deixa eu botar aqui. Conseguimos. A gente fez teste, gente. A gente fez teste antes para Isso. dar tudo certo e tal. Mas beleza. Agora foi. A gente tem aí uma hora para conversar um pouquinho sobre mercado editorial, a produção do Marcelo, os livros, literatura infantil e por aí vai, tá bom? Marcelo, boa noite. Boa noite. Obrigado obrigado aí por estar aqui com a gente nessa conversa. Já Imagina. falei um pouquinho.
Já falei um pouquinho sobre você e tal, sobre seus prêmios. Então a gente vai logo para a conversa, né? Vamos pro que interessa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu primeiro livro, que foi lá em 1992, certo? Isso. Pelo menos a gente É, fez pri- isso. É, fala um primeiramente, pouquinho. primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer o convite, né? Queria agradecer a você por ter sido o veículo do convite e ter aceitado fazer esse bate-papo comigo, e a Enlige também, né? Pelo convite. Estou muito satisfeito de estar aqui hoje com vocês. Você está me ouvindo bem? Tô. Tá, então tá. Também tô te ouvindo É, bem. na escola, vou começar da escola rapidinho, né? Eu era Vamos lá. um daqueles alunos que o pessoal, ele desenha bem e tal. E aos poucos, né, quando as crianças vão crescendo, elas vão abandonando a expressão pelo desenho. Quando todo mundo é pequenininho, todo mundo desenha, né? Toda criança gosta de desenhar, é um meio de expressão. Mas o desenho ficou associado a algo infantilizado na nossa cultura. Então, na medida em que a gente vai crescendo, as crianças, né, vão se tornando adolescentes e vão abrindo mão do desenho, a não ser aquelas que gostam muito. E eu fui um dos que continuou, né? E aí era da turma, faz um cartãozinho para o professor, faz um cartaz, etc, etc. Já no segundo grau, às vésperas do vestibular, eu descobri a programação visual, né, que é o design gráfico. E aí me interessei, prestei vestibular e acabei na Escola de Belas Artes da UFRJ. E lá dois fatos foram decisivos para que eu enveredasse pelo caminho da ilustração. O primeiro foi um professor chamado Píndaro, que acredito já seja falecido hoje, que sempre queria analisar os meus desenhos, os meus trabalhos pelo viés de análise de forma, né? E até que um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, você quer contar histórias. Você está mais preocupado em contar histórias do que em composição. E depois, o segundo fato foi que eu fui aluno do Rui de Oliveira, né? E o Rui de Oliveira mostrava aqueles trabalhos maravilhosos dele, passou para a gente todo o amor que ele tem pelo ofício, né, pela ilustração, ele estuda profundamente. Então, esses dois fatores foram determinantes para eu tomar esse caminho. Né? Em relação ao que você perguntou do livro Quem Tem Medo de Gatos, de 92, eu comecei a fazê-lo em 91 e ele ficou pronto em 92. Foi meu primeiro livro literário publicado. Desde 88 eu já trabalhava com didático. E assim, já mudei muita coisa da publicação desse livro para cá, mas a gente gosta do que produziu, né? Aham, sim. E como é que é, já que você está falando aí dessa produção e tal, como é que é seu processo criativo? Como é que você gosta de trabalhar? O que que vem primeiro? O que que vem depois? Varia de trabalho para trabalho. Em geral, eu até separei aqui, quando eu trabalho com um escritor, e eu fiz isso muitos anos da minha vida, né? Recebia textos de editoras para ilustrar, né, determinado escritor. E aí, geralmente, fazia uma parceria, alguma troca com esse escritor. Eu acho que isso é extremamente produtivo, desde que o escritor também respeite o ato de ilustrar como autoria e dê liberdade para a gente trabalhar. Quando isso não acontece, fica difícil. Uhum. Mas, nesses casos, pesquisa, né, do texto, o que, que aquele texto aborda. Eu gosto muito de adequar o meu traço, de variar o traço, conforme o clima do texto, conforme a cultura, o espaço, o tempo em que aquele texto, né, aquela narrativa ocorre. Então, assim, é uma narrativa indígena, eu vou procurar algo do traço indígena, né, da arte indígena, mesmo que não seja de uma etnia específica, mas eu vou procurar inspiração ali. É um conto nordestino, eu gosto de
buscar que culturas a gente tem no Nordeste, que manifestações visuais a gente tem no Nordeste que possam inspirar uma ilustração. Para que a ilustração dialogue com o texto, não apenas em termos de narrativa, né? Mas em termos formais também, de visual. E mas É, você tem isso alguma técnica assim que você goste mais ou não? tem. Eu gosto muito de trabalhar em preto e branco, mas eu não gosto de ficar preso a isso, né? Porque assim, quando eu comecei a trabalhar na ilustração em preto e branco, os trabalhos se destacaram muito. As pessoas passaram a dizer, poxa, seu trabalho cresceu muito quando você enveredou pelo caminho do preto e branco e do étnico, né? Que foi justamente nesse momento, no Mistérios da Pindorama, da Marion Vilas Boas, um pouco de estilogravura, um pouco de influência de arte indígena, mas eu não gosto de fazer sempre o mesmo estilo, né? Nada contra. Há ilustradores que é, é, se caracterizam, né, por sempre trabalhar numa mesma linha e o resultado é que eles aperfeiçoam muito aquela linha de trabalho. Eu já gosto mais de variar conforme o texto, né? Mas quando são trabalhos meus, Felipe, em que a concepção da narrativa é minha, do formato, tudo é meu, né? São muitas responsabilidades num projeto só. Sim. O processo criativo pode mudar muito, porque eu posso começar com a ideia do desenho e depois buscar um texto, uma narrativa que se adeque àquele tipo de desenho com que eu quero me expressar, ou o contrário. Eu tenho as duas experiências, de escolher a história, desenvolver a história e só no final buscar um traço, uma linha de representação. Então varia bastante. Atualmente, Uhum. você perguntou de técnica, só para terminar de responder. Eu trabalho com acrílica, quando eu estou fazendo um trabalho a cores, e quando é preto e branco, nanquim, com inserções de guache branco. Ah, legal. Assim, você estava falando da conversa do escritor com o ilustrador, e aí entra Sim, o editor aí no meio também, né? sim, sim. É, como é que se dá essa conversa? E assim, na sua pesquisa eu vi, e você mostrou um livro já, você tem várias parcerias com a Marion, né? Isso. A Marion. Você Marion é uma educadora muito importante, né, na história da educação brasileira e do Rio de Janeiro. Tem vários trabalhos em televisão e editoriais também. E os textos dela deram muita visibilidade ao meu trabalho, porque ela apresentava sempre algum motivo, um fundo de folclore, né? Tinha sempre folclore Uhum. envolvido. Mesmo que fosse um tema social, um tema ambiental, na verdade sempre tinha folclore envolvido, seres da mata, criaturas do nosso folclore. E já era um tema que eu pesquisava há muito tempo, né? Era um tema pelo qual eu era apaixonado. Então casou o tipo de texto que ela me oferecia e o tipo de trabalho que eu estava disposto a fazer. Eu acabei ficando um grande amigo da Marion, amigo da família. Marion hoje está com cerca de 93 anos, né? Até onde eu sei ela não produz mais, mas foi muito interessante essa obra, essa parceria que a gente construiu, cerca de 4 ou 6 títulos juntos, porque eu ia na casa dela, ela, né, vem para cá, vem conversar. Era uma relação Uhum. mais do que parceria profissional. A gente realmente ficou amigo e eu tinha acesso à casa dela, à família dela. E aí o trabalho só crescia com isso, né? Porque na medida em que você estreita relações, ilustrador, escritor, editor também, designer, Aham. né? Quando essas Sim. relações são bastante estreitas, o trabalho tende a crescer. Né? Porque mas assim, isso que eu vi, né? E você fez o primeiro, né? Imagino que realmente vocês já se entendiam melhor, né? O que você fazia, o que ela fazia e tal.
acho que conversava, né? Chega uma hora que vocês acabam se entendendo, né? Com essa parceria Sim, sim, de sim, sim. vários Eu já livros, sabia né? E assim, você tem. Uhum. que e quando não era exatamente o que ela planejava, ela também tinha a liberdade de propor algo diferente e eu de aceitar, né? Fica tudo muito mais fácil. Sim, sim. E como é que você sente assim? É claro que tem diferença, né? Mas você sente diferença assim no modo de que você produz um livro, quando é uma obra só sua, quando você escreve, desenha, ou você também divide a autoria? Felipe, é completamente diferente. Você também sabe disso, né? Porque você tem muitos Sim. trabalhos autorais e também tem experiências em parceria com escritores. É bem diferente, mas eu acho que ambas as propostas têm um lado interessante, né? O lado interessante de você ilustrar textos de um escritor, primeiro, é porque você aprende muito com a troca, né? Ele tem muito a oferecer e o que ele tem a oferecer, teoricamente, né? Na maioria das relações profissionais saudáveis, Uhum. acrescenta a você como profissional, como ser humano. Tem muito escritor que já te dá muitas referências visuais. Eu trabalhei com Rogério Andrade Barbosa, por exemplo, meu livro mais recente. O Rogério é um viajante, né? Viaja o mundo todo e principalmente no continente africano. Então, quando ele escreve histórias africanas, recontos ou algo que ele cria mesmo, ele já oferece ao ilustrador todo um conjunto de referências visuais daquele país, que é se é Moçambique, se é Angola, coisas que me tomariam tempo a fazer pesquisa, ele já me traz, ou seja, facilita o meu trabalho, né? É uma pessoa acessível também. A outra vantagem de trabalhar assim é porque eu acho que o ilustrador precisa de um tempo também para amadurecer seu trabalho, né? Eu não cheguei na minha primeira publicação, não foi autoral. Eu, antes de publicar como autor de livro de imagem, né, livro sem texto, eu ilustrei muito texto de outros, né, autores. E isso foi amadurecendo o meu trabalho. Agora, qual é a vantagem de um projeto autoral? É que você tem total liberdade para conceber, né? Se você quiser colocar texto, o texto é seu. Se você quiser se expressar só por imagens, né? A linguagem que você vai usar é sua, é você que vai definir e apresentar ao editor. O formato do livro é seu e muito importante, principalmente para mim, para quem trabalha no meu esquema. Você é que estabelece o prazo. Quando você trabalha com outras pessoas, é lógico que eles têm a expectativa de que aquele trabalho fique pronto o mais rápido possível. E nem sempre o prazo que o pessoal espera, editora, autor, o ilustrador tem condição de dar. Principalmente eu que não me dedico integralmente a essa atividade. Então, os projetos autorais, eles são feitos no meu ritmo. E isso faz o trabalho crescer bastante também, me dá uma liberdade incrível. É, isso que eu ia te perguntar, né? Se você conciliava a vida de escritor com outra profissão. Você Sim, já sim, respondeu, né? sim. Como é que. Eu trabalhei muitos anos em editoras, né? Como designer, fazia capas, cartazes, todo tipo de impresso, folder, convite de lançamento e capas de livro, né? E quando pintava ilustração para fazer, eu fazia lá mesmo, como funcionário. Trabalhei em 3 editoras. Então eu já conciliava desde aquela época. Mas há 15 anos eu divido o meu tempo de autor, né? De livros para a infância, com uma atividade que tem a ver com design, mas não tem a ver com literatura. Então, assim, ao contrário de uma pessoa que se dedica integralmente à ilustração, eu sempre preciso de prazos maiores, né? Então, Uhum. assim, não é uma situação fácil você ter duas atividades profissionais distintas. Você tem o jeito, né? Como é uma coisa que nos move, você sabe bem disso, né?
A gente precisa se expressar, a gente precisa estar permanentemente produzindo, às vezes é até angustiante. Mas É quando o não que faz, né? é quando você quer fazer, você tem o projeto pronto na sua cabeça, você quer implementar aquilo rápido, quer dedicar suas horas àquilo e não pode, porque você tem que dividir, né? Mas, Uhum. enfim, a gente faz o que é possível, tenta equilibrar as coisas. Eu acho que o importante é não parar. Eu tive na minha vida, eu parei por 5 anos, algumas pessoas não sabem disso. Entre 2015 e 2009, eu parei de produzir em literatura, em ilustração. Né? Mas depois que eu retomei, já no finalzinho de 2009, aí eu não quis parar mais. Eu falei, cara, isso me move. Viver sem produzir livro para a infância, para a juventude, deixa a minha vida vazia demais. Não dá. Então a gente É, pra produz da gente é maneira que bem é sério. possível. É verdade, né? Mas como é que é essa coisa do prazo, assim? Você já estabelece um prazo? Como é que funciona isso? Ou o editor chega para você, Marcelo, ó, a gente tem isso, sei lá, um mês para fazer. Como é que... Não, eu nem pego, Felipe. Eu sou bem franco. Uma das coisas boas de você ter outra atividade, eu só falei do lado negativo. O lado positivo é que você escolhe trabalho. Eu não Uhum. dependo disso para pagar minhas contas, né? Desse ofício que eu amo tanto, né? Mas ele não é exclusivamente o meu ganha-pão, né? Então eu escolho o trabalho. Olha, esse em um mês eu não vou ficar virando noite para cumprir esse prazo, por mais que eu tenha gostado do texto, né? Porque para Aham. mim é inviável. Então, quando eu aceito um trabalho, é porque o editor e o escritor também aceitaram as minhas condições de prazo. Olha, eu te entrego ano que vem. Eu vou te mostrando a produção de 2 em 2 meses, mas antes do ano que vem eu não entrego, né? Então, assim, tem dado certo, né? Até porque conforme você vai mostrando a produção parcial, as pessoas vão gostando, vão vendo que o caminho está Sim. interessante e vão se animando, às vezes até em adiar um pouquinho o combinado, né? É, ver que a Mas, pessoa, você está fazendo, né? Ver que você está produzindo, está isso. pesquisando. E aí Então, se anima com o realmente, resultado, né? E aí, caramba, vale a pena adiar um pouquinho mais a entrega, porque o trabalho está ficando bonito, está indo dentro daquilo que a gente esperou, né? Mas né? assim, Verdade. de 2 anos para cá, esse trabalho do Rogério foi o último, né? Que eu fiz em parceria. E eu comecei a fazer em 2017, ficou pronto ano passado. De 2 anos para cá, eu tenho priorizado projetos pessoais. Primeiro, porque me dá prazos muito mais confortáveis de trabalho, né? A gente, quando está com prazo apertado, não pode ficar doente, não pode dormir um pouco mais, vira à noite, né? É bem sacrificante. E segundo, porque eu tenho projetos engavetados, né? E tenho alguns projetos que eu acho que tem muito potencial. Se eu não viabilizar e não vier a produzir esses projetos, quem vai fazer? Uhum. Ninguém mais, Verdade, né? né? É isso aí, tá certo. Mas assim, voltando um pouco para as parcerias, Uhum. teve algum livro que foi assim o maior desafio para você? Teve um que te realmente te tempo ou pesquisa? Eu não sei se houve um que foi o mais desafiador, porque os desafios de cada obra são diferentes, né? Deixa eu até pegar um deles. Esse aqui, O Fim da Fila, que muita Eu gente tô conhece, com ele aqui também. Eu tô com talvez alguns seja, seus aqui também. talvez seja o meu trabalho mais famoso e foi o primeiro projeto autoral. É um livro de imagem, né? Completamente sem palavras. O que que ele teve de desafiador? Pela primeira vez eu tive que resolver design, ilustração, construção de narrativa, né? Concatenação de ideias, como é que eu vou começar, como é que eu vou terminar, né? Número de cores, papel, eu tive que resolver tudo. Então isso era um desafio novo para mim, né? A Flor do Mato, que foi o meu segundo projeto autoral, que saiu em 2018. O Fim da Fila saiu em 2011. Deve ter ficado, o Fim da Fila, uns 9 anos na gaveta, mas ele saiu em 2011. A Flor do Mato saiu em 2018.
Por que que ele foi desafiador? Porque a linguagem gráfica não tem nada a ver uma com a outra, né? Essa aqui é uma linguagem baseada na arte indígena, né? Com muito respeito pela arte indígena, né? Não posso ser leviano e dizer, foi uma tribo específica, um grupo étnico específico. Não. Eu peguei a arte indígena em geral, fiz um mix, muitas pesquisas e ressignifiquei, vamos dizer assim, no meu traço. A Flor do Mato é uma história que é colhida, tradicional, né, uma lenda do folclore da Zona da Mata paraibana, e que também ocorre em Pernambuco e na região do Cariri do Ceará, mas sempre ali, Zona da Mata Agreste. Ao contrário do Fim da Fila, em que tudo ocorreu ao mesmo tempo, ideia e desenho, à medida que eu desenhava, a história ia se construindo, aqui primeiro eu fiz todo o storyboard, o roteiro todo. Depois eu precisava de um traço que dialogasse com o clima da história, rural, de Zona da Mata. Aí eu fui buscar a expressão visual do maracatu rural, aqueles trajes do caboclo de lança, que são bem daquela região, colheita de cana, né? Da Zona da Mata de Pernambuco e da Paraíba. E aí, cara, eu tive que sair do zero, porque eu tenho que fazer as pesquisas e buscar mixar, né? Uhum. Conjugar o meu traço e as expressões do maracatu, que são esses arabescos. Então, quer dizer, foi uma coisa completamente nova e o maracatu tem excesso de imagem. Ao contrário do Fim da Fila, que trabalhava espaços vazios, o maracatu tem excesso de imagem. Então, eu explorei o excesso no trabalho, né? O excesso de detalhes, o excesso de formas, a página toda preenchida, é um outro tipo de desafio, né? Eu estou no meu projeto novo, eu sei que talvez você deixe isso para o final, eu não vou Não, mas pode adiantar falar. muito. Eu não vou Pode adiantar falar. muito. Eu estou com um projeto novo já bastante encorpado, em que eu vou testar até suportes novos. Será que eu vou fazer com papel? Talvez eu faça com suporte diferente. Já é outro desafio, né? Você mudar de matéria, sair do papel, Sim. trabalhar com pano, com massinha, né? Cada trabalho tem seu desafio. Eu não sei se eu tenho o mais desafiador de todos, não. Mas essa procura aí nesse seu novo projeto, né, que você está falando de novos materiais e tal, Uhum. tem um pouco a ver também com o que a gente está vivendo agora, nesse cenário aí, da gente ter que se reinventar, ou Não, realmente repensar, ou não teve, por acaso, não. Para você você já ver estava como pensando nele. para você ver como é que o processo criativo muda de obra para obra. O Fim da Fila eu te falei que foi tudo junto, né? Sim. A construção da história se deu com a construção do desenho, foi simultâneo. A Flor do Mato, eu primeiro construí a história todinha, que é praticamente um livro de imagens, só tem texto em uma página e são 48. E aí, no final, é que eu fui buscar o traço, que traço que eu queria. Esse trabalho novo, eu primeiro escolhi o traço. Eu quero trabalhar com esse tipo de traço. Que história dialogaria com esse tipo de traço? Aí eu fui fazer pesquisas e me decidi por uma história, né? Então, cada processo criativo é diferente do outro, mas não tem nada a ver com pandemia, não. É porque eu acho que vai cair bem, vou fazer experiências ainda, né? Mas acho que vai cair bem com o tipo de desenho que eu estou pensando para esse trabalho novo. Mudar o suporte um pouco. Uhum. E já que a gente aqui mencionou a pandemia, né? Você está conseguindo trabalhar bem? Ou como é que tá? Você se Sim, organizou o a, horário? a pandemia afeta todos nós, né, Felipe? Porque a gente ganhou tarefas domésticas para além do que a gente estava acostumado a fazer. Cuidados, né? Limpeza, ir pouco à rua. E a gente, Uhum, todos nós ficamos meio paranoicos, sonhamos com isso. Então, assim, perturba a vida de todo mundo e lógico que atrapalha a produção. Mas, sim, eu continuo trabalhando.
as minhas duas atividades profissionais eu continuo conciliando, né? Produzindo de um, produzindo de outra, não parei não. O material que eu preciso para criar, por exemplo, o projeto novo, eu tenho todo em casa. Scanner, impressora, tinta, pincel, lápis, papel, né? Até que esse projeto esteja todo redondo, pronto para mostrar a uma editora, eu ainda tenho muito o que fazer em casa, independentemente da pandemia ou não. Né? Em, Ah, e você usa. em relação Sim. à bala emocional, eu acho que eu estou levando bem. Apesar da paranoia, dos sonhos, né? Longe Uhum. de estar depressivo, nada disso. E você Perdão que eu usa, te você falou do cortei. computador, né? Não, não, eu que te Isso. cortei. É, mas você falou computador. O computador você usa mesmo. Você faz ilustração digital também ou você só usa o computador para montar o livro? Eu uso para duas coisas. Eu uso para, primeiro, para fazer retoques, né? Eu trabalho preferencialmente com pincel. E isso tem uma razão de ser lá atrás. Eu sou uma Uhum. pessoa mais certinha, vamos dizer assim. Não sou conservador, não, mas sou uma pessoa mais quieta, mais certinha. E isso se refletia no meu trabalho. Era um trabalho muito certinho. E tanto eu quanto colegas nossos, né, sempre percebiam que o trabalho precisava de mais expressão. Eu mesmo percebia isso. Né? Você vê certos trabalhos aí com a pincelada arrojada, né? Eu queria chegar ali, até hoje persigo um pouco isso. E trabalhar com pincel me força a expressão, porque com pincel você não tem o controle de uma caneta, de um lápis, Uhum. né? Então eu parti desenho com pincel, né? Depois que eu faço o esboço, eu faço a arte final com pincel, justamente para o trabalho ficar com essa expressividade. Depois que eu faço o trabalho no pincel, geralmente tem uma outra coisa para você retocar. E eu uso o Photoshop para isso. Mas também para fazer certas inserções. O fim da fila, por exemplo, ele é vermelho e preto. Mas os desenhos foram feitos só em preto e branco. O vermelho foi inserido no computador. O original era todo em preto e branco. Né? Por isso, né, às vezes eu acho que o trabalho impresso tem até mais impacto do que o original, porque aqui você tem o suporte, que é papel craft, e você tem o Sim. vermelho e o preto. Para jogar esse vermelho no trabalho, eu usei computador. Né? Assim como na Flor do Mato, tem algumas inserções de tecido. Quando convém, eu colo o tecido na arte final. Né? Mas quando não convém, quando é mais prático você inserir digitalmente esse vestido, por exemplo, a barra do vestido é uma colagem, isso é uma cianinha, né? Um acabamento de bordado. Mas o padrão do vestido foi uma imagem que eu criei em computador, porque eu não achei nenhum padrão parecido, montei ele e inseri por computador. Então eu faço essas pequenas inserções, mas a base do trabalho ela é sempre manual, né? Sempre com pincel, com tinta, com giz, com colagem. Inclusive, vou te mostrar uma coisa interessante que eu separei aqui. Mostra. Um trabalho de 2001 e que foi feito em acrílica. Tá dando para ver bem? Sim, sim. É um trabalho que foi feito em acrílica e foi colada a palha. Eu recortei um chapéu de palha para fazer o chapéu da ilustração. Eu poderia ter feito isso por computador, mas eu acho que enriquece o original você fazer a colagem por cima, como obra de arte, porque um original ele tem dois valores. Um enquanto ilustração, que vai fazer parte do objeto livro. O outro enquanto original. Você pode fazer Claro. uma exposição de originais, e você ter originais com toda a tua expressão ali, com tudo colado ali, ele tem muito mais valor artístico do que você ficar explicando uma exposição. Ah, aqui está branco, mas eu botei um chapéu. Né? E esse trabalho, Verdade. né? Esse trabalho foi exposto no Japão. Os japoneses ficaram encantados com o fato de ter colado palha, madeira, ripas de madeira sobre a pintura.
Então, E assim, esse é tudo que o Receita para receita para pegar esse é o Receita saci. para pegar Saci, Isso. da Ana Cláudia Da Ana Ramos Cláudia e Gabriel Ramos. Campelo. É, Isso. essa edição nem existe mais. Né? Essa edição mudou de editora, né? Foi para o traço da Marília Perillo, que refez o trabalho, né, para a nova editora, ficou muito bacana. Mas eu tenho os exemplares antigos, mas você não consegue mais comprar. Então, assim, É, porque trocou, né? sempre que possível, eu preciso trabalhar, eu prefiro trabalhar original do que digitalmente. Ah, sim, bacana. E vem cá, e suas referências? Quais são seus artistas preferidos? Tem algum que você pegue Olha, ou não tem? Cada um vai estudando diferente? Ou você tem épocas? tem Como é que funciona épocas, isso? tem épocas. Veja bem, pensa desde 92 para cá, quanta gente não me influenciou, né? A começar pelo próprio Rui de Oliveira, que foi meu mestre, né? Que me ensinou muita coisa, muitos segredos. Mas Roger, Graça, todas essas pessoas que fizeram a história da ilustração do livro para a infância e juventude no Brasil, eles de alguma forma influenciaram muito, não só no trabalho, na técnica, mas também na forma de pensar o livro, na forma até de verbalizar isso, né? Na exposição oral, nas teses de cada um. Hoje, né, isso está sempre mudando, esse ranking está sempre mudando, quais são os que me influenciam mais. Hoje eu tenho acompanhado muito o trabalho da Ferestê Najaf, que é uma iraniana que mora em Curitiba, que tem um trabalho maravilhoso. Comprei muita coisa do Stefan Zavral, que é um tcheco que é falecido já e que foi o grande fundador da Escola Internacional de Ilustração de Sarmid, né? É, hoje eu tenho seguido esses dois e mais um francês chamado Eric Batu. Tenho aproveitado muito do trabalho deles. Mas Cissa Fittipaldi, né? Mariana Massarani, Ivan Zig, todos eles, né? Fica até injusto, porque quando acabar a live eu vou ficar, meu Deus, eu não citei. Ah, não citei Esqueceu. bem. É uma grande injustiça, porque foi uma geração maravilhosa essa que a gente teve. Não foi a única, né? Mas foi a mais recente que deu um plus assim no livro ilustrado no Brasil. É interessante, sim, que nós somos da Elige, né? Eu falei lá no comecinho, acho que você não tinha, né? E a Elige tem isso também, de reunir os escritores e todo mundo conversa, troca ideia, né? Todos Sim, muito acessíveis, né? Isso é muito legal. Quando eu entrei, foi aquele mundo todo, né? Gente que eu conhecia, que eu acompanhava, e aí eu estava conversando, né? Então, assim, isso é sim, isso muito bacana, né? é, A gente trocar essa ideia, né? a geração mais nova, né? Pessoal que está ilustrando há 10 anos, por aí, né? Talvez seja o seu caso, teve como facilitadores o Salão do Livro, principalmente quem é do Rio de Janeiro, que todo mundo se encontra lá todo ano, né? Fora as palestras que tem, o conhecimento que você absorve ali. A internet, que facilitou muito pesquisa e contato por Facebook, por Instagram com essas pessoas, né? Você daqui a pouco está amigo pelo Facebook de vários ídolos seus no Brasil, no exterior, né? E essa Uhum. coisa que você falou também, o fato da gente ter constituído uma associação no Brasil que conjuga interesses de autores de literatura para infância e juventude, né, que é a Elige. Você tem escritores, você tem ilustradores, você tem profissionais que trabalham nos dois campos, né, indistintamente, e você vai nas reuniões e está entre amigos, né? É verdade, né? E assim, agora, você tá lá, né, na nossa turma de literatura infantil e juvenil e como você Isso. falou também, né, muitos que são escritores e ilustradores também são pesquisadores. Então você encontra colega na feira e também na universidade, né? Então, Sim, o papo realmente.
mente continua, Aliás, né? esse diálogo de quem produz com quem pensa, com quem analisa, é muito importante. Acho que tem que ser estreitado mesmo essa relação da academia com os autores, né? Claro que alguns autores buscaram a universidade para se aperfeiçoar, mas mesmo aqueles que não fizeram esse caminho, eu acho eles são acessíveis, né? Eu acho super importante Sim, esse diálogo. Acho que os dois lados têm a ganhar com isso. E eu estou sim, né? aproveitando São muito. visões, né? Eu estou aproveitando muito o meu contato com essa turma da UERJ, que discute sempre literatura infantil e juvenil, porque a lacuna da teoria literária eu não tenho, né? Eu tenho o design e tenho a prática da ilustração. Claro que uma noção do livro, do objeto livro, eu já carrego há muito tempo. Mas a questão da teoria, dos gêneros, né? Dos gêneros literários, né? Dos conceitos, o que é maravilhoso, o que é fantástico, o que é conto de fada. Isso aí eu estou aprendendo demais. Assim, e já que a gente está falando aí desse estudo da literatura infantil e juvenil, Uhum. como é que você vê o cenário mesmo? Como é que você vê a literatura infantil no Brasil hoje? Ó, o mercado hoje não está no seu melhor momento, né? Isso já tem aí uns 4 anos que não está no seu melhor momento. A gente já teve épocas aí que o governo fazia compras enormes, né, para distribuição nas bibliotecas do Brasil inteiro, nas escolas do Brasil inteiro. E aí isso aquecia muito o mercado, se produzia muito. Hoje a gente está num momento mais de recessão. Algumas editoras até fecharam, né? Manati, que era uma editora ótima, né? Cossack Sim. Naif, sensacional. Então, está um momento de recessão. Espero que a gente, em breve, possa retomar esse cenário positivo, embora eu não esteja muito otimista a curto prazo, pela realidade do país que a gente vive, que não prioriza educação, cultura, né? Isso não estou dizendo, é uma novidade. Mas, em termos de qualidade, e aí, assim, não sou eu que estou julgando, porque eu não estou aqui para julgar isso, mas em termos de qualidade, a nossa produção em literatura infanto-juvenil é muito respeitada, né? Lá fora, inclusive, com premiações, né? A gente tem 3 Hans Christian Andersen, né? Da Lígia Bojunga, da Ana Maria Machado, do Roger Mello, e várias outras premiações. A gente é muito respeitado. Então, em termos de qualidade, eu acho que a gente está bem, está sempre se renovando, sempre surgem nomes novos, né? É só um momento que é recessivo. A gente teve Vamos na torcer, história, né? a gente teve na história um Torcer pra- momento de boom, que foi na época da revista Recreio, né? Final dos anos 70, início dos anos 80. E depois, nos anos 90, acho que foi em 95 que o Brasil foi país homenageado. Em 94 ele foi país homenageado em Frankfurt. Em 95 ele foi país homenageado em Bolonha. E a fundação do livro infantil e juvenil, a Finilige, levou autores para lá, ilustradores, né, para abrir a cabeça, reciclar as ideias. A gente teve um upgrade nessa época. Muita coisa boa foi produzida nessa época, né? Anos 90 para cá. E dica para quem quer ser ilustrador? O que você poderia dizer? Ilustrador em geral ou ilustrador editorial? Para livro, infanto Eu sei que a juvenil, gente fala mais editorial, né? Mas eu acho que ilustrador, nesse caso, pode ser geral, sim. geral. Bom, eu acho que não deve. Não sou a primeira pessoa que fala isso, muita gente diz isso, eu vou repetir porque eu concordo. Deve praticar muito, muito desenho, mas não deve se ater apenas a isso. É Uhum. fundamental ler. Ainda que não vá trabalhar com livros, você vai ser um ilustrador em publicidade, em jornal e revista, né, de mídia, ou até de internet. Seu trabalho
vai crescer muito se você tiver uma bagagem de leitura, de conhecimento, né? Sim, Então, assim, não adianta passar 24 horas por dia desenhando, né? Então, eu recomendaria que essa pessoa pratique muito desenho, sim, leia muito também e procure, a gente falou do Salão do Livro, procure frequentar esses eventos, principalmente quem quer é, trabalhar na área editorial, né? Procurar os eventos específicos, porque é lá que a turma se encontra, né? Quando eu comecei, não existia isso, não existia o Salão do Livro, tinha a Bienal, que é o outro uhum. clima. Bienal, É, metade da feira não Bienal é é outro livro, negócio. né? Por acaso vende livro, né? Exatamente, é cansativo, você dificilmente encontra um amigo, né? Tem filas imensas. O salão é uma coisa mais aconchegante, é específico para a nossa área de atuação, né? Para produção que a gente chama infanto-juvenil, mas eu quero esclarecer aqui que quando eu falo infanto-juvenil não é restrito ao leitor criança nem ao leitor jovem, né? A gente fala isso por uma convenção, mas o livro é produzido para criança, produzido para o jovem, pode e deve ser apreciado por pessoas de qualquer idade como obra de arte, né? Já é um conceito que está ganhando força há muito tempo, muita gente já sabe disso, talvez a maior parte da população não saiba. E um caminho paralelo com o que passou o cinema de animação e os quadrinhos, né? Quando eu era Sim, criança, desenho animado e quadrinhos era coisa de criança, né? Mas há quanto tempo o Animamundi já está aí mostrando para as pessoas que o desenho animado é um meio de expressão, cinema de animação. E ele pode ser voltado para o público infantil ou não. E ainda que seja, ele pode ser apreciado por adultos, né? Então, é é interessante, a gente isso. ainda tem que avisar isso, né? A gente já tem que conversar. Sim, Você é falou do importante. Animamundi, né? Tem gente É, que tem sessões que tem lá para maiores de 16 anos, 18 anos, porque senão as pessoas entram e não querem nem sim, saber, né? E depois vão Felipe, reclamar. eu gostava muito de animação. Antes de pensar em ser ilustrador de livros, eu pensava em ser animador, pensei até em ir para fora do país para trabalhar com isso. Enfim, não deu certo. Mas eu frequento o Animamundi desde a primeira edição. Até hoje eu vejo aquela mãe, ou aquele pai, ou aquela tia saindo com as crianças com os olhos tapados, porque ela esperava que levar as crianças para assistir o desenho animado fosse só tema infantil. Aí ela vê sexo, drogas, violência, logo no primeiro filme. Aí ela sai correndo com isso. Até hoje eu vejo isso. Então, assim, o cinema de animação e os quadrinhos, que já estão há mais tempo nessa luta, para mostrar que não é específico para crianças ou para jovens, mas que é um leque amplo, qualquer ser humano pode apreciar, porque, antes de mais nada, é uma obra de arte. Mas o livro também, quer dizer, todos três, em diferentes estágios, tiveram que enfrentar essa barreira e isso leva tempo para a gente desmistificar. É parte do nosso trabalho, né? Verdade, né? E lá no comecinho da nossa conversa, você falou do desenho, né? As crianças desenham e aí vão crescendo e deixam de desenhar, fica com essa Sim. ideia de que é infantil, uma coisa negativa. É. Olhando para a literatura infantil, você vê algum preconceito com relação à literatura justamente por isso? Por, de repente, ser algo infantil e, de repente, bobinho, né? Entre muitas aspas aí. Até hoje eu ouço falar livrinho, esse livrinho, compre um livrinho, né? E eu tenho muito, mais do que ver, eu ouço muito relatos de colegas nossos que trabalham em livrarias e que sempre veem, né, nos seus ambientes de trabalho, as crianças escolherem livros geralmente ilustrados, né, aquele produto bonito com a ilustração grande, tal, 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 e os pais, não, esse não é para você porque você já sabe ler muito bem, né? É, ou fazem censura de tema, mas o Uhum. relato que eu tenho recebido muito é em relação a livros que privilegiam a imagem, né? O que a gente chama de livro ilustrado ou álbum ilustrado. A criança, cara, deixa a criança escolher.
A menos que você tenha um motivo muito forte, né? Não compre esse porque você já tem esse. Você não lembra, você já tem. Aí tudo bem. Mas assim, já cerceia no ato né, da compra, da escolha, né? E com esse argumento, esse livro não é para você, porque ele tem muita imagem e você já sabe ler. Né? O próprio Fim da Fila foi lançado em 2011. Creio que em 2013 eu tive um feedback da editora de que ele não tinha sido adotado por uma escola. É uma questão um pouquinho diferente, porque as professoras não sabiam trabalhar livro de imagem. A gente não vai saber trabalhar isso. Né? Então, assim, existe um campo aí para a gente trabalhar com conscientização, para as pessoas conhecerem o potencial de uma obra desse tipo, né? Que é Sim. diferente de uma obra que tenha texto na sua linguagem. E o Fila da Fila já se desdobrou em tantos outras coisas bacanas, né? Eu espero um dia poder levar ao ERJ com imagens, né? Com imagens assim, projetar as imagens para as pessoas terem noção do quanto esse trabalho superou as minhas expectativas. Né? Eu peguei aqui, o Fim da Fila existe em chinês, existe em coreano, existe em espanhol e existe em alemão. Né? Isso só em termos de publicação, mas ele se desdobrou em inúmeras outras coisas. E aí, explicando assim, fica até mais difícil. Mas você sabe, ele virou desenho animado, né? Ele teve mil desdobramentos que não foram sequer imaginados quando eu estava criando. Né? O Igor está perguntando aqui qual o seu livro de histórias favorito. Você tem algum assim? Rapaz, de histórias. Rapaz, eu li, eu li muito, assim, nessa faixa de 13, 14 anos, eu li muitos clássicos, os clássicos tidos como juvenis também, né? Olha outra, limitador de novo, né? Os clássicos tidos Sim. como juvenis, né? Ilha do Tesouro, Os Três Mosquiteiros, os livros do Júlio Verne, né? Robin Hood, Moby Dick, O Último dos Moicanos. Eu tive uma fase que li muito isso. Hoje eu gosto muito de romance regional. É, livro, eu não sei exatamente o que ele quis dizer com livro de história, se é específico para a infância, se foi Não, alguma coisa acredito que que eu li seja na minha ficção. infância. Alguma Né? coisa que você Teve tenha. uma fase que eu fiquei fascinado pelo Senhor dos Anéis. Né? Eu gosto muito, já saindo um pouco do que ele perguntou, eu gosto muito de trabalhar com folclore. Se você for olhar minha obra toda, meus trabalhos todos, eles partem do folclore. E eu acabei sendo meio que reconhecido por isso. As pessoas Uhum. já me procuram quando elas querem algo ou étnico, ou seguindo pela linha étnica, né? Que é uma coisa que eu pesquiso também. Ou quando é um conto popular, uma história com base em folclore, criaturas fantásticas, que já era foco de pesquisa. Eu hoje te diria que eu sou pesquisador de mitologia brasileira, que eu leio fundo, Câmara Cascudo, as diferentes versões, e também das manifestações visuais do nosso folclore e alguns até do exterior, né? Como cada cultura representa a figura humana, a figura animal. Né? Eu vou até pegar aqui, Deixa eu ver se vai ser o mesmo que eu gostaria que você falasse para a gente. pesquisa, por Não, não. exemplo, Qual é esse? como eu Ah, sim, transformei esse no daqui. fim da fila um tamanduá-bandeira, como ele foi estilizado até chegar na proposta que eu queria, que era um desenho mais solto, mais sintético, que evocasse de alguma forma a arte indígena e que se limitasse a vermelho e preto, né? Que são as cores que eles usam muito. E Então é isso. Pode. assim, a gente ainda tem uns 10 minutinhos, dá para conversar um pouquinho. Beleza. E
eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa, na verdade, uma coleção, né? Que é esse aqui, Histórias de Arrepiar. Eu só tô Uhum. aqui com o Kibungo, porque ele tem isso muito que você falou, né? É a temática regional, é folclore, e as ilustrações. É. De novo da Marion, Então, né? assim, como é que. É, de De novo novo da dela. Marion. E assim, teve uma. Foi uma coleção, na verdade, né? O Kibungo faz parte de uma coleção de vários, né? E assim, como é que foi esse processo de fazer uma coleção? Teve diferença ou só foi realmente um prazo? Como é que foi? Não, na verdade, nem foi a primeira coleção que eu fiz. Um dos meus primeiros trabalhos foi uma coleção. Esse trabalho, o que eu lembro, é que a Marion me pediu para fazer 6 cordéis de assombração. Acho que foi meu primeiro trabalho assim envolvendo a sua área de atuação, né? Que é o terror. É, porque De- essa aí eu falei, eu vou perguntar isso, porque isso que é, muito me interessa. Depois eu fiz até o Familiar. Não vou falar muito dele agora, porque a tua pergunta é do História de Arrepiar, mas depois eu fiz o Familiar, que também né, Sim, dialoga com o terror. Mas eu é lembro do que a Júlio Marion. Emílio, né? Júlia Emílio Braz, exatamente. A Marion me procurou, a gente já tinha feito alguns trabalhos juntos. Ela falou: eu quero 6 cordéis de terror, onde os protagonistas serão personagens do folclore brasileiro, mas eu não quero com cara de estilo. Porque com cara de estilo nós já fizemos o Mistérios da Pindorama. Então eu não quero, ela mesma pediu isso, ver se consegue uma solução que seja brasileira, né, que traga essa carga de brasilidade, mas que não repita o padrão de estilo. Aí eu fui beber da arte naif, né, daquela pintura com cores bem vivas, que eu também utilizei no Saci, né, também utilizei, né, formas bem estilizadas, cores bem marcantes, bem vivas, né? E foi isso. E eu lembro que a gente dialogou muito para produzir para chegar no papel, que é o papel reciclado, né? Sim. Para ficar minimamente com carinha de cordel, né? Não ficar no Aham. papel branco, né? Mas assim foi minha primeira experiência dentro da área que você domina, que é do terror. E nem acho que seja tão assustador assim, porque ele segue aquele padrão de cordel, né? Tem métrica, É, tem é. rima, né? Sim, Acho que sim. isso é, alivia um pouco a carga dramática. É, com certeza, atrai mais do que assusta. Então, isso que É, funciona, né? A gente é, tem uns 5 minutinhos ainda, então assim, 3 a 5 livros seus uhum. para as pessoas que queiram conhecer melhor o seu trabalho, para pesquisar depois que a live acabar. Então tá, vou tentar falar mostrando. Isso, por favor. Primeiro, o fim da fila. Não repare que essa edição é coreana, mas a capa é a mesma. Fim da fila. Esse eu acho que foi um divisor de águas na minha trajetória, porque foi o primeiro projeto autoral, depois de muitos anos, e porque é, trouxe resultados muito positivos, né? Premiações, desdobramentos. Esse aqui eu acho que foi lá atrás também, por outros motivos também, foi muito importante. Esse livro também ganhou altamente recomendável em 2001. O Histórias de Jabuti, que também é da Marion. E aqui eu assumi mesmo arte indígena. Tá aqui também. Pois é, só não foi preto e branco. Os originais são em preto e branco. Mas os desenhos eu quis fazer em 2 cores, tons terra, para lembrar Tão lindos. cerâmica. É. Faltam 2, não é isso? Meu Você último falou livro, 3. eu falei 3. Meu último livro com o Rogério Andrade Barbosa, que é A Orelha Vai à Escola Todos os Dias, que são provérbios africanos e que a gente fez assim bem horizontal, né? O Rogério Marcelo, ajudou 20 segundos para a gente 20 terminar. segundos. E por fim, A Flor do Mato, que é o meu segundo projeto autoral, que é baseado no maracatu rural e traz a história da Florzinha do Mato, que é uma lenda. Valeu.
Agradeço Marcelo, muito muito. obrigado. Muito obrigado.